Parte 2. As 5 linguagens da valorização pessoal. 3 palavras de afirmação. Jim Renard é o tipo de pessoa de quem quase todo mundo gosta. Ele é extrovertido, positivo e agradável. Como vendedor principal de sua empresa, ele transpira otimismo e energia, e quase sempre tem uma piada nova para contar. Por causa de sua personalidade e de sua notável perseverança, Jim é um vendedor extremamente bem-sucedido. Com o passar dos anos, ele desenvolveu uma sólida carteira de clientes leais à empresa. Ele continua abrindo novas frentes de negócio e, como resultado, tem obtido êxito financeiro. Mas não é dinheiro o que o motiva. Jim adora elogios, não de maneira imprópria ou de modo excessivo, mas está claro que ele dá importância àquilo que os outros pensam dele. Portanto, se alguém lhe diz, bom trabalho. Realmente gostei de receber sua ajuda para que este projeto fosse concluído dentro do prazo, ele sorri e se sente apoiado. Quando o chefe aponta para ele e diz a um dos clientes, sabe, este cara é uma das principais razões de nosso sucesso. Ele cuida de seus clientes e garante que o trabalho seja realizado da maneira correta. Mais tarde, Jim sai da sala com um senso genuíno de satisfação. Para ele, palavras de afirmação são a principal linguagem da valorização pessoal. É claro que ele gosta de sucesso financeiro, mas, se não recebesse afirmação verbal, em pouco tempo estaria procurando outro emprego. Palavras de afirmação representam a linguagem na qual palavras são usadas para comunicar uma mensagem positiva a outra pessoa. Quando fala essa linguagem, você está apoiando verbalmente uma característica positiva de alguém. Como acontece com todas as linguagens da valorização pessoal, existem muitos dialetos. Um dialeto é uma maneira singular de falar determinada linguagem. Vamos analisar algumas formas de comunicar palavras de afirmação. Elogio por realizações. Uma maneira de expressar palavras de afirmação é elogiando verbalmente uma pessoa. O elogio se concentra numa conquista ou num feito. Assim, tendemos a elogiar um colega quando ele apresenta um trabalho de qualidade, quando o satisfaz ou excede nossas expectativas. Este é o dialeto favorito de Jim. Ele floresce diante de elogios. No ambiente profissional, este é o dialeto mais comum. Afinal de contas, uma organização existe para realizar uma missão. Quando um empregado ou um voluntário contribui significativamente na direção daquele objetivo, parece correto elogiá-lo por seu trabalho. O elogio normalmente se concentra numa tarefa específica. Rob, o relatório que você apresentou esta manhã foi impressionante. Gosto da maneira como você abordou a questão internacional. Penso que precisamos concentrar mais esforços nesse aspecto, e gostei do fato de você ter chamado nossa atenção para isso. O elogio verbal eficiente é específico. Quanto mais você surpreender um voluntário ou membro da equipe fazendo uma tarefa da maneira como você deseja e chamar atenção para essa tarefa ou comportamento, maior será a probabilidade de que tal atitude aconteça outra vez. A pesquisa comportamental tem provado repetidas vezes a eficácia desse princípio. Gosto da maneira como você atende ao telefone, com um tom agradável e oferecendo ajuda para que o cliente resolva sua questão é uma frase que provavelmente incentivará a recepcionista a continuar respondendo ao telefone de maneira agradável. Dizer a um voluntário obrigado por chegar cedo e garantir que estivéssemos prontos quando as crianças chegassem é muito mais eficiente do que dizer obrigado, você fez um bom trabalho esta noite. Já foi suficientemente documentado que o elogio trivial, bom trabalho, você é um bom aluno, faz pouco para encorajar o destinatário, e não estimula os comportamentos positivos desejados. Um grande número de indivíduos já nos relatou que comentários genéricos podem, na verdade, ser desmotivado. Reis, odeio quando meu chefe diz, bom trabalho, gente. É assim que se faz. Continuem assim. É um mantra repetitivo que não tem significado algum para mim. Para ser significativo, o elogio deve ser específico. Embora o elogio por realizações específicas fale profundamente a alguns de nós, isso não é verdade para todos. Alguns preferem outro dialeto.
Afirmação pelo caráter. Todos nós apreciamos traços positivos de caráter naqueles com quem trabalhamos, características como perseverança, coragem, humildade, autodisciplina, compaixão, perdão, honestidade, integridade, paciência, bondade, amor e altruísmo. É provável que a maioria das pessoas com quem você trabalha mostre algumas dessas virtudes. A pergunta é: você já expressou apreciação por esses traços de caráter? Para alguns de nós, é fácil pronunciar palavras de elogio por realizações, mas é muito difícil dizer palavras de afirmação que se concentrem no caráter da outra pessoa. O caráter vai além do desempenho e se concentra na natureza interna do indivíduo. O caráter revela o que a pessoa fará quando ninguém estiver olhando. É seu modo padrão de viver. Se uma pessoa é honesta, ela dirá a verdade mesmo quando isso lhe for autodepreciativo. Embora os traços de caráter não sejam tão facilmente observáveis quanto as realizações específicas, a longo prazo eles são muito mais importantes para uma organização. Quando não nos empenhamos em afirmar verbalmente traços positivos de caráter, deixamos de reconhecer um dos maiores bens da empresa, a índole de seus empregados. Se você não conseguir se lembrar da última vez em que exaltou verbalmente um traço de caráter num colega de trabalho, então permita-me encorajá-lo a refletir sobre sua interação com essa pessoa no último ano. Procure trazer à mente consciente algumas características que você observou. Tome nota delas. Então, formule uma expressão verbal de como você poderia reconhecer o valor de uma dessas qualidades. Você pode dizer, por exemplo, John, fico realmente feliz em saber que você é um homem íntegro. Posso confiar que você vai lidar honestamente com nossas finanças. Isso me dá um enorme senso de segurança. Ou então você poderia dizer, Kim, você é uma pessoa incrivelmente compassiva. Observei a maneira como você responde às pessoas que expressam frustração. Você procura sinceramente entender a perspectiva delas. Realmente admiro você por isso. Tão logo tenha formulado sua própria declaração de afirmação, leia-a diversas vezes até que você se sinta confortável em expressá-la verbalmente. Então, busque uma oportunidade de elogiar com palavras um colega de trabalho, concentrando-se em um de seus traços de caráter. Para muitas pessoas, esse é o dialeto que fala mais profundamente a sua necessidade de sentirem-se apreciadas. Um homem disse, este está sendo o dia mais importante dos meus 15 anos de trabalho nesta empresa. Meu gerente me disse, Ron, nunca lhe disse isso, mas sempre admirei você. Você é um dos homens mais bondosos que já conheci. Percebo a maneira como você se dispõe e como ajuda seus colegas quando eles parecem estar sobrecarregados com uma tarefa. Você não precisa fazer aquilo, não faz parte da sua descrição de cargo. Mas essa sua conduta me fala profundamente sobre o seu caráter. Quando ele disse isso, fiquei surpreso. Não soube realmente o que dizer e simplesmente respondi, muito obrigado. Quando cheguei em casa naquela noite, contei a minha esposa o que ele dissera, e ela comentou, ele está certo. Você também é um dos homens mais bondosos que eu já conheci. Uau! Este é um dia que jamais vou esquecer. Estamos convencidos de que há muitos Rons nas empresas, esperando ouvir palavras de afirmação que se concentram em seu caráter. Nada poderia fazer que se sentissem mais apreciados. Foco na personalidade. Outro dialeto das palavras de apreciação são as palavras que se concentram em traços pessoais positivos. A personalidade é nossa maneira usual de abordar a vida. Existem inúmeros testes de personalidade que visam a nos ajudar a identificar tanto os aspectos positivos quanto os negativos de nosso modo de ser. Se entendermos nossos próprios padrões de personalidade, poderemos aprender a jogar de acordo com nossos pontos fortes e minimizar nossas fraquezas. Algumas das palavras comumente usadas para descrever a personalidade são otimista, pessimista, agressivo, passivo, organizado, desorganizado, planejador, espontâneo, lógico, intuitivo, falador, realizador. Quando um gerente ou um colega observa traços positivos de personalidade e os afirma verbalmente, ele ajuda o indivíduo a agir de acordo com seus pontos fortes.
O próprio fato de você ter afirmado certo padrão de personalidade faz com que a pessoa se sinta apreciada. As declarações a seguir são exemplos de palavras de afirmação que se concentram em traços positivos de personalidade. Item 1. Uma das coisas que admiro em você é que está sempre otimista. Às vezes fico desanimado, mas quando converso com você fico com uma perspectiva mais positiva. Aprecio muito isso. Item. Quando entro na sua sala, sempre fico inspirada. Sua mesa está sempre tão arrumada. Gostaria de ser mais organizada. Realmente admiro isso em você. Item. Percebi que, enquanto muitas pessoas de nosso departamento são apenas faladoras, você é um dos que fazem as coisas acontecerem. Enquanto os outros ainda estão analisando o que fazer, você de fato já está fazendo. Admiro isso grandemente e aprecio a sua contribuição à companhia. Item. Observei a sabedoria da sua intuição. Às vezes passamos muito tempo tentando abordar as coisas pelo lado da lógica, mas em 90% dos casos sua intuição acerta o alvo. Isso é bastante louvável. Item. Seu temperamento tranquilo a torna perfeita para o trabalho. Percebi como você é atenciosa ao ouvir nossos clientes quando eles ligam para reclamar. Você nunca se apressa em dar uma resposta até que entenda plenamente o ponto de vista da pessoa. Realmente gosto disso. Se você não puder se lembrar da última vez em que usou palavras de afirmação para elogiar ou exaltar qualidades da personalidade de um colega, queremos encorajá-lo a conscientemente procurar as virtudes daquelas pessoas. Dentro das próximas 2 semanas, verbalize elogios por um traço positivo que você tenha observado. Para algumas pessoas, essa é a maneira principal de elas se sentirem valorizadas. Como e onde afirmar? Não apenas existem muitos dialetos ou modos de expressar palavras de afirmação, como há também numerosos cenários nos quais elas podem ser ditas. Entender o contexto preferido em que alguém prefere ser reconhecido é outro aspecto importante de aprender a falar a linguagem de palavras de afirmação fluentemente. Veja a seguir alguns dos cenários mais comuns nos quais as palavras de afirmação podem ser expressas com eficácia. Reconhecimento pessoal, individual. Uma conversa particular com um membro de sua equipe pode ser profundamente encorajadora. Uma palavra rápida como Dom, queria que você soubesse quanto aprecio seu esforço no trabalho e seu compromisso de fazer com que a tarefa seja feita corretamente pode ser significativa. De fato, nas entrevistas que realizamos percebemos que a comunicação pessoal e individual é mais valorizada e, portanto, a forma mais eficiente de usar palavras de afirmação. Gerentes e colegas que reservam tempo e esforço para lançar mão dessa abordagem são vistos pelos membros de sua equipe como pessoas altamente apoiadoras. Elogio diante de outras pessoas. A quem goste de receber um elogio na frente de pessoas que lhes sejam importantes. Indivíduos desse tipo não necessariamente precisam ou querem um anúncio público, mas quando chamamos atenção para o bom trabalho que estão realizando, e o fazemos na frente de seu supervisor, de colegas ou de clientes, isso comunica a mensagem: eu valorizo você, aquelas pessoas. O elogio pode ser dado em conversas informais com uma pequena equipe de colaboradores ou em grandes reuniões corporativas. Se o propósito de tal reconhecimento é encorajar o indivíduo, em vez de cumprir a política da empresa, é sábio buscar entender o que ele valoriza. Algumas pesquisas mostraram que o elogio verbal pronunciado em grupos menores é mais valorizado pelos trabalhadores do que prêmios concedidos em grandes reuniões. A afirmação por escrito. Expressar por escrito a gratidão por um trabalho bem realizado é mais fácil e mais frequentemente realizado no mundo atual, que preza pelas comunicações eletrônicas. Um e-mail ou uma mensagem de texto levam apenas 1 minuto para serem redigidos e podem ser realmente importantes para aquele seu colega de trabalho que ficou até tarde para terminar os slides da apresentação. Um gerente indicou que envia constantemente aos membros de sua equipe uma nota de elogio, normalmente logo depois de a apresentação ter sido completada. Notas manuscritas ainda são valorizadas por muitos trabalhadores, pois elas parecem ser mais pessoais e exigem mais tempo e esforço para ser elaboradas. Um líder de uma organização sem fins lucrativos nos confidenciou que recebe muitos elogios verbais diretos, o que é bom, e também inúmeros e-mails positivos, que eu de fato não valorizo muito.
Mas o que realmente significa algo para mim é o momento em que alguém reserva um tempo para escrever-me uma nota à mão. Afirmação pública: alguns de nós não somos tímidos. Gostamos dos holofotes, da atenção e de toda a publicidade que acompanha o reconhecimento público do trabalho que realizamos. Ver um supervisor se levantar no meio de uma reunião do grupo e reconhecer-lhes a liderança na realização de uma tarefa significativa pode encorajar alguns indivíduos que trabalharam duro e por muito tempo para garantir que o objetivo fosse alcançado. Contudo, existem variáveis que tornam a experiência mais ou menos significativa para o destinatário. Algumas dessas variáveis são o fato de o evento ser planejado ou ser uma surpresa, e quem são as pessoas presentes na plateia, principais líderes da organização, diretor, superintendente, membros próximos da equipe, familiares. Todas essas considerações são fundamentais. Saber a preferência da pessoa que é honrada é ainda mais importante. Obrigado, Sra. Robert T.S. Beck Roberts está entre as pessoas que mais evitam o reconhecimento público do trabalho que realizam. Ela é uma mulher tranquila e despretensiosa, com quase 50 anos de idade, e que trabalha incansavelmente nos bastidores de sua igreja num cargo remunerado de meio período. Além de supervisionar o berçário e garantir que haja uma escala de adultos voluntários todas as manhãs de domingo, Beck também ajuda mães solteiras que se veem em circunstâncias difíceis de vida. Ela ajuda a arrecadar suprimentos para bebês, cadeirinhas para carros, fraldas descartáveis, auxilia na obtenção de descontos para comprar mantimentos e presta outras ajudas financeiras, além de levar pessoalmente mulheres e seus filhos a consultas médicas e odontológicas durante a semana. Beck é muito valorizada e apreciada, não apenas pelas mulheres a quem serve, mas também por pastores e líderes de sua igreja. Ela não procura o louvor dos outros, e ficaria envergonhada ao receber elogios públicos ou um prêmio de reconhecimento. Sim, Beck é motivada pela afirmação verba L, só que de um tipo diferente. Ela adora receber bilhetes de agradecimento das mulheres a quem serviu, ainda que eles sejam quase ilegíveis, escrito com erros de gramática e de ortografia. Na verdade, Beck mantém um arquivo de encorajamento no qual coloca os recados que recebe. Quando está cansada ou desanimada, ela abre o arquivo e relê os bilhetes, isso a ajuda a seguir adiante. As notas de agradecimento de pastores e de outras líderes são valorizadas, mas ela é incentivada de maneira especial pelas notas escritas com garranchos e ilustradas com desenhos infantis, como a de Keisha, de 7 anos, que escreveu: "Obrigada, Sra. Roberts. Amo você. Keisha." Veja a seguir outros comentários dos empregados sobre a maneira como gostam de receber afirmação verbal. De vez em quando, diga-me obrigado por trabalhar com afinco. Escreva-me um e-mail e reconheça quando eu tiver realizado um bom trabalho. Reconheça meu esforço num projeto, na presença dos meus colegas. Conte aos outros, quando eu não estiver por perto, sobre o bom trabalho que tenho feito. Faça-me um elogio específico quando eu fizer bem alguma coisa. Na minha avaliação anual, faça uma lista específica de coisas que você aprecia em meu desempenho no trabalho. Faça-me elogio em particular, não na frente de outros colegas de trabalho. Envie-me uma nota escrita à mão que demonstre seu apreço. Dê-me incentivo depois de eu ter lidado com uma situação difícil. Faça um elogio coletivo à nossa equipe quando tivermos nos saído bem. Um dos benefícios de fazer que toda a sua equipe preencha o inventário de motivação através da valorização pessoal é que você recebe uma lista de ações específicas, o que lhe permitirá saber não apenas qual é o tipo de palavras de afirmação que seus colegas gostam de ouvir, como também o contexto no qual eles mais gostariam de recebê-las. De posse dessa informação, você pode ter a certeza de que vai acertar o alvo quando procurar apresentar palavras de afirmação. Errando o alvo, elogio vazio. Palavras de elogio podem ser encorajadoras para seus funcionários, mas elas devem ser sinceras. Se o destinatário interpretá-las como vazias ou insinceras, elas não cumprirão o propósito da afirmação. Infelizmente, não podemos controlar o modo como os outros perceberão nossas ações.
As pessoas podem confundir nossas intenções ou atribuir-lhes motivações que não são verdadeiras. Contudo, devemos procurar oferecer afirmação somente quando pudermos fazê-lo com sinceridade. Se nosso desejo é que as palavras de afirmação sejam eficientes, então elas devem ser ditas num contexto positivo e saudável. Se você estiver no meio de um conflito com um membro de sua equipe ou se tem havido qualquer traço de ciúme em relação ao sucesso dele, então existe a possibilidade de seu elogio ser interpretado como algo não sincero. Seu tom de voz, monotônico, em baixo volume ou falado com certo sarcasmo, e sua linguagem corporal, olhos virados, expressão facial irritada, pouco contato visual, podem também comunicar: estou dizendo essas palavras, mas não estou falando sério. Se você não for capaz de expressar afirmação sinceramente ao seu colega, então é preferível ficar em silêncio, pelo menos até que seja capaz de dirigir-se a ele com franqueza e atitude positiva. A tragédia do desprezo, a maior tragédia que observam os é que, enquanto a maioria dos gerentes, supervisores e colegas aprecia genuinamente as pessoas com quem trabalham, eles costumam desprezar a manifestação verbal dessa apreciação. Eu, Gary, tive uma demonstração clara disso. Havia acabado de dar uma palestra em uma das maiores editoras dos Estados Unidos quando um homem veio até mim, depois da apresentação, e disse: trabalho nessa empresa há 20 anos. Creio que fiz um bom serviço. Fui criativo, minhas ideias fizeram a empresa ganhar muito dinheiro, mas nenhuma vez sequer, em 20 anos, alguém disse que apreciava meu trabalho. Eu olhava para os olhos dele, enquanto lágrimas escorriam por sua face. Ele continuou: como eu gostaria que você tivesse feito essa palestra para nossa empresa 20 anos atrás. Não espero ser elogiado toda semana e nem mesmo ao término de cada projeto. Mas você não acha que, em 20 anos, alguém poderia ter expressado apreciação pelo menos uma vez? Estava claro para mim que a principal linguagem da valorização pessoal daquele homem eram palavras de afirmação, e que ele nunca as receberá. Saí do encontro e pensei: quanto é se outros funcionários de empresas por todo o país não fazem eco aos sentimentos daquele senhor? Nossa esperança é que, depois de ter lido este capítulo, você tenha como objetivo que nenhum de seus colegas de trabalho consiga honestamente fazer uma declaração semelhante. Que você tenha a ambição de procurar oportunidades de conceder palavras de afirmação. Levando para o lado pessoal 1. Você consegue se lembrar de um momento na última semana em que elogiou verbalmente um colega de trabalho? Se conseguir se lembrar, o que você disse? Como a pessoa reagiu à sua afirmação? 2. Você recebeu afirmação verbal de um gerente ou de um parceiro de trabalho na semana passada? Em caso afirmativo, o que disseram? Como você se sentiu? 3. Numa escala de 0 a 10, que importância você dá ao ato de receber palavras de afirmação de seus colegas? 4. Escolha um colega que você considera merecedor e faça-lhe uma declaração de afirmação nas próximas 2 semanas. 5. Se você é gerente ou supervisor, escolha um funcionário a quem você possa genuinamente afirmar e faça isso nos próximos 2 dias. 4. Tempo de qualidade. Annie Taylor gosta de trabalhar em equipe. Ela ajuda a organizar os principais eventos da escola particular na qual trabalha. Seu cargo oficial é diretora de admissão, responsável pela seleção de alunos que querem estudar ali, mas todos sabem que ela também é a figura principal por trás do evento anual de levantamento de fundos, assim como organiza o encontro de ex-alunos. Ela realiza um trabalho excelente na supervisão de uma grande equipe de voluntários. Annie gosta de se divertir com seus colegas e supervisores depois de uma tarefa ter sido completada. Ela disse: sinto que todos nós precisamos comemorar juntos. Assim, deu início àquilo que se tornou uma tradição: sair para tomar um sorvete depois de terminar um evento importante. É algo que toda a equipe aguarda. Ana quer que seus colegas sintam-se valorizados, e essa é a sua maneira de demonstrar apreciação. Depois de entrevistar Annie, não nos surpreendemos ao descobrir que sua principal linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade. As ocasiões em que se sente mais valorizada são quando o Sr. Johnson,
o diretor-geral da escola, aparece na sala dela, senta-se numa cadeira e diz: "Conte-me como vão as coisas." Essa oportunidade de compartilhar com ele o progresso que está fazendo em várias tarefas, bem como a chance de apresentar suas frustrações e sugestões, é o que a faz sentir-se mais incentivada e apreciada. Quer o Sr. Johnson perceba isso, quer não, essas breves expressões de interesse no trabalho de Anne fazem com que ela se perceba como parte de uma equipe e lhe dão a energia necessária para seguir em frente. Mostrar aos membros da equipe que você os aprecia, usando para isso a linguagem do tempo de qualidade, é uma ferramenta poderosa e ao mesmo tempo mal compreendida pelos gerentes. No passado, muitos supervisores interpretaram o anseio dos funcionários por tempo de qualidade como um desejo impróprio de fazer amizade ou de se dar bem com o chefe com o propósito de ter mais influência e receber favores. Nossa pesquisa indica que é raramente essa atitude do empregado cuja principal linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade. Esse funcionário simplesmente quer sentir que aquilo que está fazendo é importante e que seu supervisor valoriza sua contribuição. São essas breves, mas genuínas, expressões de interesse naquilo que está executando que o faz sentir-se apreciado. Gestores cientes de que as pessoas têm diferentes linguagens da valorização pessoal vão descobrir que alguns membros da equipe precisam de tempo individual e de atenção para perceberem-se como parte importante da equipe. É um sábio investimento dar-lhes tempo de qualidade. Para esse tipo de colaborador, um pouco de tempo pode fazer muita coisa no sentido de ajudá-lo a sentir-se valorizado, conectado com o propósito maior da organização. Auxilia também na consolidação do compromisso necessário para a concretização de um projeto. Jason é o gerente de uma clínica médica multidisciplinar. Ele é o responsável pelos aspectos administrativos da equipe, por pagamento de contas e assuntos relacionados às instalações. O grupo de 10 médicos tem um médico líder, além de várias enfermeiras e outras pessoas de apoio. Jason sabe que a Drac Schultz equilibra uma atividade médica intensa, tarefas administrativas e a supervisão dos estagiários. Valoriza grandemente o tempo que a Drac Schultz reserva toda semana para se encontrar com ele a fim de tratar de suas questões e preocupações. Jason nos relatou: "Sei que a Drac Schultz é muito ocupada demais. Mas ela sempre reserva um tempo para se reunir comigo praticamente todas as semanas. Se ela não o fizesse, sei que não me sentiria parte da equipe e acharia que as coisas que faço não são importantes para ela." Está claro que o investimento de tempo da Drac Schultz está rendendo muitos dividendos ao manter Jason motivado. O que é tempo de qualidade? Por tempo de qualidade queremos dizer atenção total à pessoa. Não estamos falando apenas em estar fisicamente próximo do outro. Muitos de nós trabalhamos ao lado de colegas o dia inteiro, mas, no final do dia, podemos honestamente dizer: "Não tive tempo de qualidade com nenhum colega hoje." Como alguém poderia fazer tal declaração? Isso é possível porque o elemento-chave do tempo de qualidade não é a proximidade, mas a atenção pessoal. Assim como acontece com as palavras de afirmação, a linguagem da valorização pessoal do tempo de qualidade também tem muitos dialetos. Um dos mais comuns é a conversa de qualidade, ou seja, o diálogo com empatia, no qual duas pessoas compartilham seus pensamentos, sentimentos e desejos em um contexto amigável e sem interrupções. A conversa de qualidade é bastante diferente da linguagem da valorização pessoal das palavras de afirmação. Estas enfocam aquilo que estamos dizendo, enquanto as primeiras se concentram mais naquilo que estamos ouvindo. A conversa de qualidade significa que estou procurando criar um ambiente seguro no qual você possa contar suas realizações, frustrações e sugestões. Eu farei perguntas não com o propósito de argumentação, mas com o desejo genuíno de entender as suas preocupações. Muitos gerentes são treinados para analisar problemas e criar soluções. Em nossa atividade voltada à resolução de problemas, costumamos minimizar o aspecto da solução ligado ao relacionamento. Um relacionamento exige que se escute com empatia, com o propósito de entender o que se passa dentro da outra pessoa. Alguns gerentes são pouco treinados a ouvir. Podemos ser bons em fazer discursos e dar instruções, mas fracos quando se trata de ouvir.
Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto aprender outro idioma, mas esse aprendizado é necessário se quisermos contar com empregados que se sintam apreciados. Isso é especialmente verdadeiro para o funcionário cuja principal linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade. Felizmente, vários livros e artigos foram escritos sobre o desenvolvimento da arte de ouvir. Não repetiremos o que está escrito em outros lugares, mas a seguir sugerimos algumas dicas práticas. 1. Mantenha contato visual. Resista à tentação de olhar na direção do teto, do chão, da janela ou da tela do computador. Manter contato visual evita que sua mente divague e comunica a outra pessoa que ela tem sua plena atenção. 2. Não faça outras coisas enquanto estiver ouvindo. Muitos de nós se orgulham da capacidade de exercer tarefas simultâneas. Embora essa seja uma característica admirável, ela não comunica interesse genuíno na outra pessoa. Lembre-se de que tempo de qualidade é dar a alguém sua atenção total. Se estiver fazendo algo de que não possa se afastar imediatamente, diga isso à pessoa que deseja conversar. Sei que você quer falar comigo e estou muito interessado nisso. Mas quero lhe dar atenção plena. Não posso fazer isso neste momento, mas, se me der 10 minutos para terminar o que estou fazendo, vou me sentar para ouvir você. A maioria das pessoas respeita tal pedido. 3. Ouça sentimentos e pensamentos. Enquanto estiver ouvindo, pergunte a si mesmo, que emoção a pessoa está experimentando. Quando achar que tem uma resposta, confirme-a. Você pode dizer, parece-me que você está se sentindo desapontado e machucado por ter sido preterido na promoção. É isso mesmo? Isso dá à pessoa a chance de esclarecer seus sentimentos. Também comunica que você está ouvindo atentamente aquilo que ela está dizendo. 4. Reconheça os sentimentos da pessoa ainda que você discorde das conclusões a que ela chegou. Somos criaturas emocionais. Ignorar as emoções é desprezar uma parte significativa de nossa humanidade. Quando um gerente diz a um colega, posso entender seus sentimentos. Se estivesse no seu lugar, eu provavelmente sentiria a mesma coisa, então esse gestor está livre para dizer, deixe-me explicar como a decisão foi tomada. Pelo fato de ter reconhecido os sentimentos da pessoa, você agora é um amigo, e ela apresentará maior probabilidade de ouvir sua explicação. 5. Observe a linguagem corporal. Punhos fechados, mãos trêmulas, lágrimas, sobrancelhas franzidas e movimento rápido dos olhos podem lhe dar dicas da intensidade de sentimentos do interlocutor. Às vezes, a linguagem corporal transmite uma mensagem, enquanto as palavras manifestam outra. Peça esclarecimentos para se certificar acerca do que a pessoa está sentindo e pensando. 6. Resista à tentação de interromper. Pesquisas recentes indicaram que a pessoa comum ouve por apenas 17 segundos antes de interromper e apresentar suas próprias ideias. Se eu lhe der total atenção enquanto você estiver falando, vou me abster de defender-me ou de lançar acusações sobre você ou de afirmar minha posição de maneira dogmática. A intenção é descobrir seus pensamentos e sentimentos, não me defender ou corrigir você. Minha meta é entendê-lo. O entendimento constrói relacionamentos positivos, a atitude defensiva cria inimigos. Não estamos dizendo que não há espaço para que você compartilhe suas próprias ideias e seus sentimentos. Contudo, se você estiver tentando expressar apreciação ao passar um tempo de qualidade com um colega, o primeiro foco se dá sobre a compreensão dos pensamentos e sentimentos da pessoa. Tão logo você tem ouvido bem, então poderá compartilhar sua perspectiva. Espera-se que, pelo fato de você ter ouvido bem a outra pessoa, ela também lhe dará atenção. Quando ambas as partes se ouvem com empatia, isso estimula e provoca sentimentos de apreciação no indivíduo cuja linguagem principal é tempo de qualidade. Sandra, assistente administrativa de um gerente de vendas, comentou conosco, sei que Rafael é uma pessoa ocupada. Ele faz muitas coisas e está sempre correndo de um lado para o outro, mas, se ele me desse apenas 15 minutos de conversa concentrada e sem interrupções uma vez por semana, isso faria uma enorme diferença para mim. Sandra está clamando por conversa de qualidade. Sem isso, ela não se sente apreciada.
Um segundo dialeto do tempo de qualidade apresenta-se sob a forma de experiências compartilhadas. Para alguns empregados, compartilhar experiências com seus colegas é uma maneira importante de se sentirem conectados e encorajados. Para esses indivíduos, viajar juntos para congressos, sair para comer e frequentar eventos esportivos ou outras atividades nas quais tenham interesse podem ser uma parte importante de sua experiência de fortalecimento da equipe. Eles talvez não gostem de um bate-papo do tipo sentar e conversar, mas sentem-se grandemente apreciados quando são convidados a participar de uma atividade com seu gerente ou seus colegas. Sylvia Chell, técnica da equipe feminina de basquete da Universidade da Carolina do Norte, atribui o sucesso de suas equipes à compreensão que ela tem das 5 linguagens da valorização pessoal. Se fico sabendo que a linguagem da valorização pessoal de uma das minhas meninas são palavras de afirmação, então procuro maneiras de lhe expressar incentivo verbal. Mas, se descubro que sua linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade, então vou convidá-la para ir à minha casa no sábado para lavarmos nossos carros juntas. Isso constrói um vínculo, e ela vai embora sabendo que de fato a aprecio como pessoa. Quando minhas meninas se sentem apreciadas, elas ficam altamente motivadas a dar seu melhor em quadra. O desejo de dividir experiências é a base para retiros de líderes ou para a saída da equipe a fim de assistir a um evento esportivo. Nossa pesquisa indica que homens cuja principal linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade costumam preferir experiências compartilhadas em vez de longas conversas sentados na companhia uns dos outros. Esses homens tendem a construir relacionamentos ao fazer coisas juntos, como jogar videogame, caçar, pescar, assistir a um jogo de futebol ou trabalhar juntos no mutirão de construção de casas para pessoas necessitadas. É claro que eles conversam uns com os outros enquanto realizam essas atividades, mas o que conta é que eles estão fazendo algo com seus colegas de trabalho, uma experiência que os faz relaxar ou contribuir para o benefício da comunidade. Outro dialeto do tempo de qualidade é o diálogo em grupos pequenos. Algumas pessoas não se sentem confortáveis ao conversar individualmente com seu supervisor. Num grupo pequeno, porém, no qual o supervisor pede ideias e sugestões, essas pessoas se sentem menos intimidadas e será maior a probabilidade de elas compartilharem suas ideias. Se o supervisor ouvir atentamente e expressar apreciação pela franqueza dessas pessoas, elas se sentirão grandemente apreciadas. Rick Reed, presidente de uma empresa de componentes aeroespaciais, disse: "Tenho 300 funcionários, e a cada 3 meses, lidero sessões de audição de grupos pequenos nas quais lhes peço que sejam honestos comigo sobre o que poderia ser melhorado na empresa." Algumas de nossas melhorias mais significativas surgiram dessas audiências. Quero que meus funcionários saibam que valorizo suas ideias. Esse tipo de atenção concentrada, em que o líder não promove suas próprias ideias, mas busca ouvir o que pensam os membros de sua equipe, comunica um senso de valor aos empregados. Para aqueles cuja principal linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade, a importância de tal atenção concentrada é colossal. Um quarto dialeto do tempo de qualidade é a iniciativa de trabalhar fisicamente próximo de colegas para a realização de um projeto. Descobrimos que esse dialeto é especialmente significativo em ambientes de voluntariado. A pesquisa indica que voluntários consideram sua experiência mais satisfatória quando estes dois componentes estão envolvidos. 1. Eles acreditam que aquilo que estão realizando fará diferença e 2. Suas contribuições são reconhecidas e valorizadas por outras pessoas. Isso costuma acontecer no contexto de trabalho fisicamente próximo de outros voluntários. O forte terremoto no Haiti em 2010 gerou muitas oportunidades para que voluntários preparassem refeições de emergência para as famílias haitianas. Vários indivíduos investiriam 1 ou mais horas montando kits de alimentação. Enquanto trabalhava na linha de montagem, um dos voluntários comentou: "Isso é ótimo. Não apenas ajudo as famílias no Haiti, como também trabalho junto de outras pessoas. O trabalho em equipe sempre deixa as coisas mais agradáveis para mim." Esse voluntário trabalhou mais horas que a maioria. Se lhe fosse pedido para montar marmitas sozinho num armazém, nosso palpite é que ele teria trabalhado por um número de horas expressivamente menor.
O fato de o trabalho ocorrer bem perto de outras pessoas tornou aquela experiência muito mais valiosa para ele. Eu, Gary, estive em Warwick, no estado norte-americano de Rhode Island, 2 semanas depois de ter havido uma grande inundação ali. Almocei com voluntários que trabalhavam para uma organização sem fins lucrativos. Eles estavam arrancando carpetes e paredes de drywall de casas que haviam sido inundadas. Estavam suados, sujos e cansados, mas sentiam-se cheios de energia pelo fato de fazerem parte de uma equipe que trabalhava unida para ajudar as vítimas da enchente. No mundo corporativo é comum falar em trabalho em equipe, mas as atividades nem sempre são executadas por indivíduos fisicamente próximos uns dos outros. Cada pessoa ou grupo lida com uma etapa particular do projeto e pode trabalhar isoladamente, sem muita interação com os colegas. Ainda que essa possa ser a maneira mais eficiente de se alcançar um objetivo, ela não satisfaz a necessidade do indivíduo cuja linguagem da valorização pessoal é tempo de qualidade. Quando atuam em proximidade com colegas de trabalho, esse tipo de funcionário tem oportunidade de se envolver em conversas com outros companheiros. É essa experiência, combinada com a realização de algo digno, que faz com que esse indivíduo se sinta profundamente apreciado. Há muitos cenários nos quais gerentes e subordinados podem expressar apreciação ao falar a linguagem do tempo de qualidade. Em nossas consultorias em várias empresas e organizações, verificamos entre os funcionários as diferentes maneiras pelas quais eles valorizam a passagem de tempo tanto com colegas quanto com supervisores. Veja a seguir algumas atividades específicas que eles compartilharam conosco: almoçar juntos para conversar sobre questões de trabalho. Almoçar juntos apenas por diversão. Dar uma passada na sala do outro e perguntar como andam as coisas. Conversar um pouco durante a hora do almoço. Divertir-se com a equipe no final do dia. Promover um encontro da liderança fora do ambiente de trabalho. Reunir-se para assistir a eventos esportivos. Jantar juntos, levando cônjuges ou parceiros. Telefonar de vez em quando, apenas para bater papo. Nesses e em muitos outros cenários, são abundantes as oportunidades para se falar a linguagem do tempo de qualidade. Se essa é a principal linguagem da valorização pessoal de uma pessoa, esse indivíduo vai se alegrar muito quando receber esse tipo de atenção. Contudo, quando essa linguagem não é falada, a tendência é haver desânimo e decepção. O tempo investido em falar essa linguagem da valorização pessoal pode muito bem significar a diferença entre um empregado motivado e aquele que simplesmente faz o que é necessário. Variáveis importantes. Quem e onde, conforme trabalhamos com empresas, recebemos informações importantes e consistentes de funcionários que não faziam parte da gerência. Existe uma clara diferença entre o que os empregados desejam de seu supervisor e o que desejam de seus colegas de trabalho. A questão do tempo de qualidade é difícil para mim, disse Holly, porque depende de você estar falando de tempo com meu supervisor ou com meus colegas. Embora eu goste do meu supervisor, ele é uma ótima pessoa, há certas coisas que estimo fazer com meus colegas e que seriam esquisitas se eu fizesse com ele. Muitos funcionários fariam eco aos sentimentos de Holly. Nós recebemos esse comentário e o incorporamos ao inventário de motivação através da valorização pessoal, permitindo, assim, que as pessoas indiquem se a atividade é algo que elas gostariam de fazer com seus colegas, com seu superior ou potencialmente com ambos. Cremos que isso torna o inventário muito mais valioso tanto para supervisores como para subordinados. Quando discutimos os resultados do inventário com uma equipe de supervisores de produção, outra questão importante foi levantada: quando falar a linguagem do tempo de qualidade. Phil, um gerente relativamente direto, na casa dos 40 anos de idade, disse: preciso ser honesto com você. Tempo de qualidade é provavelmente minha principal linguagem da valorização pessoal, e gosto muito de me divertir com meus amigos. Mas tempo é o meu recurso mais valioso. Tenho 3 filhos e uma esposa, e eles vêm em primeiro lugar. Eu adoraria ir a um jogo com meus colegas, mas meu compromisso com minha família vem primeiro. Portanto, quando passo algum tempo com o pessoal da empresa, normalmente tratamos de algo ligado ao dia de trabalho.
Isso levou a uma saudável discussão sobre maneiras de passar tempo de qualidade com colegas de trabalho durante o expediente, talvez incluindo breves encontros antes ou depois do trabalho. Errando o alvo. Estou aqui, não estou. Às vezes, todos nós tentamos realizar tarefas simplesmente por fazer. Infelizmente, isso pode incluir passar tempo com os colegas de trabalho. Esse cenário não é incomum. Em muitas corporações há o costume de se reunir toda a equipe para comer uma sobremesa num restaurante sempre que um dos membros do grupo é promovido ou transferido para outro departamento dentro da organização. Todo mundo aparece fisicamente, mas é comum perceber que nem todos estão ali psicologicamente falando. Isso pode ser evidenciado quando alguém chega atrasado, não interage com as pessoas, faz críticas ao restaurante, de modo geral, transpira mau humor. A maioria está pensando a mesma coisa. Por que você veio? Não precisamos de um desmancha-prazeres em nossa festa. Passar tempo de qualidade com outras pessoas exige uma atitude positiva. Quando você faz algo com ressentimento, como se fosse apenas uma obrigação, a mensagem enviada aos colegas não é ver você é valorizado, mas, pelo contrário, tenho coisas mais importantes para fazer do que estar aqui com você. Além disso, comunicar a ideia de que se está com pressa, ao olhar constantemente para o relógio, permitir-se ser interrompido pelo celular ou responder a um tórpido não demonstra que se valoriza os outros. A apreciação genuína sempre exige sinceridade. Dedicado no trabalho, dedicado no lazer. Darem é bastante dedicado, pergunte a quem trabalha com ele. Tudo o que ele faz, o faz com empenho. Ele se dispõe a trabalhar sozinho, a colaborar com outros membros da equipe ou a liderar um grupo e delega para que o trabalho seja realizado. Darren não apenas trabalha duro, ele se diverte bastante. Quando não está trabalhando, ele é cheio de energia, sempre contando histórias e rindo, fazendo exercícios, ele corre e anda de bicicleta, e envolvendo-se em diversos hobbies. Quando Darren completa seu trabalho, ele está pronto para fazer alguma coisa com seus colegas. Nada o agrada mais do que ter ao seu lado seu supervisor, seu gerente ou seus parceiros do escritório. Ele adora assistir a jogos de futebol, vôlei e basquete ou sair para pescar. Ele adora estar ao ar livre, independentemente do que esteja fazendo, gosta de fazê-lo junto com outras pessoas. Darren gosta especialmente de ser convidado por outras pessoas para se envolver naquilo que elas estão fazendo. Quando seu chefe ou um colega o convida para jogar bola no fim de semana, para ir a um churrasco ou para correrem juntos, ele sente que é uma parte valorizada da equipe. Tempo de qualidade é a principal linguagem da valorização pessoal de Darren. Demonstrações de apreço passando tempo com aqueles com quem você trabalha podem assumir diferentes formas, e o impacto sobre os membros da equipe pode ser significativo. Se a principal linguagem da valorização pessoal daqueles indivíduos for tempo de qualidade, seu investimento receberá enormes dividendos. É o melhor investimento que você pode fazer na vida daquela pessoa. Levando para o lado pessoal 1. Numa escala de 0 a 10, quão importante é para você passar tempo de qualidade com seu supervisor? E com seus colegas de trabalho? 2. Se você sentisse que seu supervisor de fato gostaria de ouvir suas ideias, quais sugestões você faria? 3. Quando tem tempo livre com seus colegas de trabalho, você costuma perguntar sobre os interesses pessoais deles? Você gostaria que eles perguntassem sobre os seus interesses? 4. Você teve uma conversa de qualidade com algum colega na semana passada? Como você se sentiu ao final do encontro? 5. Você prefere dialogar num grupo pequeno ou ter uma conversa pessoal com seu supervisor? E em relação aos seus colegas de trabalho? 6. Se você ainda não terminou de preencher seu inventário de motivação através da valorização pessoal, talvez queira fazê-lo nesta semana. 7. Considere a ideia de sugerir que todo o seu grupo preencha o inventário. Depois, quando os resultados forem apresentados, incentive as conversas. 5 atos de serviço. Margaret Hartman, carinhosamente chamada de Maggie por seus amigos, é um furacão, o tipo de pessoa trabalhadora que você quer na sua equipe. Ela tem muita energia, trabalha com afinco e é bastante eficiente.
É líder e consegue fazer com que seus amigos se animem para a realização de um projeto. Maggie não trabalha em busca de elogio ou de reconhecimento. Ela tem uma atitude afetuosa e basicamente gosta de trabalhar e ver tarefas cumpridas. Portanto, na verdade, elogiá-la ou falar de suas realizações não é algo que a motive. O que realmente incentiva a Maggie é o momento em que alguém aparece e a ajuda a fazer as coisas. Ela se vê como tecnicamente desafiada e especialmente valorizada quando alguém a ajuda com um trabalho mais elaborado executado no computador. Ela tem apenas 1,5 metros de altura e, por isso, outra ocasião na qual se sente grandemente reconhecida é o momento em que seus colegas a ajudam a pegar as coisas que estão na prateleira de cima. Quando está correndo de um lado para o outro e lidando com uma variedade de tarefas ao mesmo tempo, Maggie se sente muito encorajada quando um colega lhe pergunta: há algo que eu possa fazer para ajudar? Naquelas raras ocasiões em que Maggie está atrasada e se sente pressionada, se seu supervisor toma a iniciativa de ajudá-la pessoalmente ou decide realocar outros colegas para ajudá-la, ela se sente genuinamente encorajada. Isso é especialmente verdadeiro se a assistência for dada sem que seja solicitada. A principal linguagem da valorização pessoal de Maggie consiste em atos de serviço. Quando outras pessoas aparecem para ajudar, ela se sente apreciada. Para pessoas como Maggie, demonstrar apreço por meio de atos de serviço comunica atenção. Esses indivíduos têm a seguinte perspectiva: não me diga que você se empurrata, mostre-me. Para eles, as ações falam mais alto que as palavras. Portanto, dar-lhes um presente ou fazer elogios verbais costumam ser atitudes recebidas com indiferença. Seu pensamento é: uma pequena ajuda é o que seria realmente útil. Embora em nossa cultura muitas pessoas sejam motivadas a se envolverem em projetos sociais, a ideia de servir alguém no mundo do trabalho é um conceito estranho para elas. Parte disso se explica pelo clima individualista que existe dentro de muitos ambientes profissionais. Funções, tarefas e responsabilidades são claramente delineadas. Ainda que concordemos com isso e apoiemos a necessidade de os trabalhadores serem cobrados por aquilo pelo que são responsáveis, também acreditamos que o coleguismo no ambiente de trabalho, a ajuda mútua entre os membros da equipe, faz com que as empresas sejam mais bem-sucedidas. Quando nosso foco é estar na frente em termos pessoais ou alcançar determinado objetivo, seja qual for o impacto que isso tenha sobre os outros, a tensão interna costuma sabotar o crescimento. A verdadeira liderança exige uma disposição de servir aos outros, sejam nossos clientes ou nossos colegas. Quando o grupo sabe que alguém está trabalhando com tanto empenho quanto possível e, ainda assim, está atrasado, pode ser extremamente animador para o funcionário e para a equipe como um todo se um colega ou gerente ajudar esse trabalhador a realizar a tarefa. Trabalhei certa vez num escritório no qual determinado número de pessoas se reuniu para produzir os slides de uma apresentação extensa e complexa. Para completar a tarefa, foi necessário o esforço combinado de conselheiros da área financeira, projetistas gráficos, pessoas capazes de produzir textos técnicos, profissionais de computação e assistentes administrativos. Tínhamos um grande volume de material a ser apresentado na manhã seguinte, que incluía telas em PowerPoint e grande quantidade de impressos a serem distribuídos em pastas. Estávamos atrasados, mas todos os membros da equipe, incluindo o presidente da empresa, ficaram até tarde para concluir a tarefa. Foi uma experiência que incrementou nosso senso de equipe. Cada indivíduo se sacrificou em benefício do todo. Tivemos uma profunda satisfação quando a tarefa foi completada. Também percebemos que não queríamos repetir a experiência, de modo que reavaliamos nossos procedimentos para garantir que aquilo não acontecesse de novo. Como servir com eficiência prover ajuda a um colega é uma poderosa mostra de reconhecimento, especialmente ao indivíduo cuja linguagem da valorização pessoal mais importante são atos de serviço. Tais atos normalmente serão vistos como benéficos. Contudo, várias estratégias podem tornar o processo mais eficiente. Certifique-se de que suas próprias responsabilidades serão cumpridas antes de se oferecer para ajudar outras pessoas.
Algumas pessoas estão de tal modo interessadas em ajudar os outros que tendem a abandonar o posto, para usar um conceito militar, e deixar incompleto seu próprio trabalho. Isso é análogo ao aluno que quer ajudar outros a fazerem o dever de casa, mas não termina seu próprio dever. Embora isso possa ser visto como um ato nobre, não dará ao aluno as notas necessárias para que seja aprovado no final do ano. No ambiente de trabalho, a maioria das tarefas está interligada. Quando uma atividade não é concluída, todo o processo é prejudicado. A boa intenção de ajudar um colega pode ser vista como desvio das próprias responsabilidades. Em contrapartida, um funcionário pode concluir sua tarefa antes dos outros. Quando ele usa o tempo como uma oportunidade para ajudar um colega em vez de parar para descansar, tal atitude provavelmente será vista como um sincero ato de serviço. Pergunte antes de ajudar. Quando estiver considerando a ideia de ajudar um colega, sempre é muito importante perguntar primeiro. Mesmo quando sabe que a linguagem da valorização pessoal de uma pessoa são atos de serviço, você precisa antes verificar se ela gostaria de receber ajuda. Se você se prontifica a ajudar numa tarefa quando um colega não quer auxílio, em vez de incentivo, isso pode criar tensão. Um funcionário disse: "Normalmente gosto da ajuda de um colega, mas em certas situações prefiro trabalhar sozinho. Se alguém quiser me ajudar, eu preferiria que essa pessoa simplesmente perguntasse: você quer que eu o ajude com isso?" Eu ficaria muito feliz em dar uma resposta honesta. Se você quer que seus atos de serviço sejam recebidos como uma mostra de apreciação, é sempre melhor perguntar antes de ajudar. Sirva voluntariamente. Para que um ato de serviço seja encorajador para um colega, a ação precisa ser oferecida voluntariamente. Um ato de serviço realizado debaixo da pressão de um supervisor deixa de ser uma mostra de apreciação, torna-se simplesmente um ato de obrigação ou de obediência. Se um supervisor deseja que alguém ajude um membro da equipe a completar uma tarefa, o processo muito provavelmente será eficiente se o supervisor fizer um pedido em vez de uma exigência. Anita, você se importaria em ajudar Mary a finalizar esse projeto? Realmente precisamos que ele seja concluído hoje, não estou bem certo de que ela conseguirá terminá-lo sem ajuda. A Anita está agora livre para dizer ajudarei com o maior prazer ou, se você quiser, posso ir, mas, da última vez que a ajudei, senti como se ela estivesse se aproveitando de mim. Diante disso, o supervisor tem uma opção. Ele pode pressionar a Anita a ajudar e, assim, transformar o auxílio num ato de obediência, ou pode dizer tudo bem. Obrigado por ter me contado isso. Vou pedir a outra pessoa. Ele pode, então, procurar algum ajudador que esteja disposto. Também possui informação valiosa sobre a dinâmica relacional entre Anita e Mary. Se um ato de serviço se destina a expressar apreciação genuína, ele deve ser feito voluntariamente. Analise sua atitude. Existe um provérbio antigo que diz: o trabalho realizado com uma atitude alegre é como chuva caindo sobre o deserto. Cremos que o oposto também é verdadeiro. O trabalho realizado com uma atitude negativa é como um furacão sobre o deserto. Não é animador receber ajuda de alguém que está irritado ou que lamenta ter de ajudar. A maioria das pessoas preferiria executar a tarefa sozinha a ter de trabalhar com um colega que tem uma atitude negativa. Quando optar por ajudar um colega, certifique-se de que você é capaz de realizar a tarefa com uma atitude positiva e alegre. Se é para ajudar, faça do jeito da outra pessoa. As pessoas cuja personalidade tende ao perfeccionismo resistem à ajuda de colegas porque sabem que eles não farão o trabalho de maneira que lhes satisfaça. Portanto, quando for ajudar um colega, é importante que fique claro o modo como ele quer que a tarefa seja feita. Se você quer que seus esforços sejam apreciados, então precisa estar disposto a fazê-lo de forma tal que o indivíduo a quem você está ajudando sinta que a tarefa foi realizada do jeito certo. Antes de começar a ajudar, talvez você deva perguntar: como você quer que eu faça isso? Esta questão é repetidamente reforçada por um grupo bastante comum de funcionários, os assistentes administrativos.
Não importa se eles trabalham para o diretor de uma escola, para um agente de seguros ou para o presidente de uma empresa de construção, quando nos ouvem falar sobre o princípio "faça do jeito deles", a reação é intensa, com olhos virando para cima, gritos de "vocês estão totalmente certos", e cabeças balançando em sinal de frustrado consentimento. Muitas vezes ouvimos: se a pessoa não vai fazer do jeito que eu quero, prefiro realizar a tarefa sozinho. Termine o que você começou. Para as pessoas para quem os atos de serviço são importantes, uma maneira de não incentivá-las é começar a tarefa e, então, deixá-la incompleta. Se você vai ajudar, certifique-se de que vai terminar a tarefa. Certa vez, Gary, recebi a oferta de ajuda de uma colega para arrumar minha biblioteca. Fiquei animado. Pensei, finalmente serei capaz de localizar um livro quando precisar dele. Contudo, meu entusiasmo teve vida curta quando, no meio da tarefa, minha boa samaritana me informou que, por conta de suas responsabilidades, não poderia concluir o projeto. Desde aquele dia, ainda tenho dificuldades para encontrar os livros que estou procurando. Mas existe uma exceção a esse princípio. Antes de começar, diga quais são os limites do seu tempo. Você pode dizer: tenho 2 horas na tarde de sexta-feira e gostaria de dedicá-las a ajudar na organização das caixas no depósito. Não estou certo de que conseguirei concluir a tarefa, mas, se você quiser, estou disposto a investir aquelas 2 horas em pelo menos dar início ao trabalho. Se a pessoa a quem você está tentando ajudar aceitar sua oferta limitada, ela provavelmente terá visto sua atitude como um genuíno ato de serviço. Christie, supervisora de uma empresa de componentes elétricos, relatou recentemente, em uma de nossas sessões de treinamento no método Motivação através da valorização pessoal, que uma de suas colegas havia realizado um significativo ato de serviço. Christie estava ao telefone conversando com um de seus vendedores e disse que não tinha certeza de que conseguiria dar entrada e processar todos os pedidos até o final do dia porque estava muito atarefada. Quando desligou, sua colega foi até ela e disse: estava passando e ouvi seu comentário sobre o excesso de tarefas que precisa realizar. Há algo que eu possa fazer para adiantar o trabalho? Poderia ajudar com alguma coisa na hora do almoço. Elas trabalharam juntas na hora do almoço para dar conta da pilha de papéis, e Christie comentou: aquela moça não precisava fazer aquilo, ela trabalha num departamento diferente e não era seu trabalho, mas aquilo realmente me animou. Escritórios, linhas de montagem e outros ambientes de fato, a maneira como você dá uma mão a um colega está ligada à situação. Depende do seu ambiente de trabalho. Um consultório médico, o depósito de uma entidade beneficente ou um escritório tradicional tem, cada um, sua própria lista de atos de serviço que podem ser úteis. O tipo de ajuda que você dá também é influenciado pela função do membro da equipe que o recebe. Um ato de serviço em particular que você realiza pode ser diferente quando é oferecido a um assistente administrativo, ao chefe do departamento ou a um membro da equipe com responsabilidade equivalente à sua. Empresas de manufatura e linhas de montagem criam desafios singulares na utilização de atos de serviço como linguagem da valorização pessoal. Ao trabalhar com supervisores de chão de fábrica em empresas de produção, a questão de dar uma mão aos trabalhadores que estão atrasados na linha de montagem é um dilema complicado. Por um lado, os supervisores não devem resgatar um trabalhador que não esteja levando sua carga. Por outro lado, há momentos em que o processo de produção ainda não foi totalmente refinado e ocorrem gargalos nos quais certos procedimentos levam mais tempo que outros. Parte do papel do supervisor de produção é identificar esses gargalos e realocar recursos, trabalhadores, máquinas, suprimentos, para a área que está causando atrasos. Nesse ambiente, providenciar trabalhadores extras para ajudar não é de fato um ato de serviço, é apenas bom gerenciamento. Observamos supervisores de chão de fábrica ajudando por breves períodos de tempo, 5 a 10 minutos, trabalhando ao lado dos membros de sua equipe para ajudar os funcionários da linha de montagem a entrar no ritmo e não se sobrecarregarem. Quando esse serviço é acompanhado de comentários como "vocês estão fazendo um bom trabalho. Sei que estão dando tudo o que podem. Vamos consertar isso para que a linha possa fluir mais tranquilamente",
Tal atitude pode ser um grande encorajamento para os membros do grupo. Como ajudar? Sugestões práticas em decorrência de nossa experiência com uma variedade de empresas e organizações, recebemos exemplos de ações específicas, mostrados a seguir, a serem realizadas por supervisores e subordinados que pretendam incentivar outras pessoas. Ficar até mais tarde para ajudar alguém a concluir um projeto. Oferecer-se para fazer alguma tarefa mais humilde para que a outra pessoa possa se concentrar em prioridades maiores. Candidatar-se a fazer um trabalho que um colega não gosta. Ajudar alguém a tornar seu computador mais eficiente. Auxiliar um colega na limpeza de um equipamento no final do dia. Levar comida a um colega ou à equipe quando tiverem de trabalhar muitas horas para concluir um projeto. Estender a atuação da equipe de apoio para que um colega consiga organizar sua papelada. Quando se sabe que a principal linguagem da valorização pessoal de um colega são atos de serviço, descobrir que tipo de serviço lhe é mais significativo pode ser tão fácil quanto fazer a pergunta: há algo que eu possa fazer por você que facilite seu trabalho? A resposta dele pode ser surpreendente, mas você terá uma informação valiosa sobre como pode expressar apreciação mais eficientemente àquele indivíduo em particular. Errando o alvo, serviço de má vontade é, conforme mencionamos anteriormente, a maneira mais comum de errar o alvo ao expressar apreciação por meio do serviço realizado aos outros é executá-lo com uma atitude negativa. Se a pessoa que recebe o serviço sentir ressentimento ou percebe e erre que você está realizando a tarefa com má vontade, sua presença provavelmente será desestimuladora em vez de servir de encorajamento. As pessoas para quem os atos de serviço são importantes não querem apenas concluir a tarefa, elas valorizam o fato de aqueles que as ajudam terem uma atitude alegre e um espírito disposto a sacrificar-se. Não se esqueça de analisar sua atitude antes de oferecer ajuda a um colega. Deixe de lado quaisquer sentimentos de estresse, relutância ou obrigação do lado de fora antes de apresentar-se para ajudar alguém. Os atos de serviço sinceros devem surgir de um esforço genuíno para auxiliar outras pessoas. De Johnston, apreciação em ação. Jim é o tipo de homem que fica na dele, nada de exibicionismo, o tipo de pessoa que você não destacaria no meio de uma multidão. Mas ele está sempre lá. Na organização sem fins lucrativos em que atua como voluntário, Jim nunca é o líder ou a pessoa que está lá na frente. Contudo, ele sempre é um dos primeiros a chegar no domingo pela manhã para ajudar na preparação do café para os moradores de rua que procuram o abrigo. Se choveu, ele aparece ainda mais cedo para secar o piso na entrada do prédio. Normalmente ele realiza as tarefas que exigem força física, que consomem muito tempo e que não são muito agradáveis para a maioria das pessoas. Ele lava as panelas e frigideiras depois do café, varre o refeitório e dirige o furgão para pegar comida no centro de distribuição. Jim não espera ganhar elogios. Ele vive de modo simples e de fato não dá valor às coisas. Ele também não gosta de sair para comer ou realizar atividades especiais com outras pessoas. Ele prefere trabalhar sozinho. Tentar manter conversa com ele o faz sentir-se desconfortável. Contudo, quando o coordenador de voluntários aparece numa manhã de sábado para trabalhar em junto cozinhando, servindo a comida e limpando a cozinha depois de tudo, sem puxar muita conversa, Jim sabe que seu supervisor valoriza e aprecia seu trabalho. Jim não quer que os outros digam obrigado. Ele gosta de ver a apreciação ao notar pessoas ajudando-o a realizar suas tarefas. Isso é importante para ele. Está bem claro que sua principal linguagem da valorização pessoal são atos de serviço. Demonstrar sua apreciação por aqueles com quem você trabalha através do serviço realizado a eles pode ser uma maneira bem discreta, ainda que eficiente, de encorajá-los. Se atos de serviço são a linguagem da valorização pessoal de uma pessoa, então ela se sentirá energizada quando colegas se voluntariarem para ajudá-la. Quando se sentirem apreciadas, elas ficarão profundamente motivadas a continuar usando as habilidades que possuem em benefício da organização. Levando para o lado pessoal 1. Numa escala de 0 a 10, quão importantes são para você os atos de serviço? 2. Cite um ato de serviço que alguém realizou para você na semana passada. Como você se sentiu diante disso?
3. Mencione um ato de serviço que você realizou para um colega de trabalho na semana passada. Como você acha que ele se sentiu diante disso? 4. Se você é gerente, considere fazer a seguinte pergunta a alguém que você supervisiona. Há alguma coisa que eu possa fazer por você que torne seu trabalho mais fácil? Se você puder atender ao pedido, por que não fazê-lo? 5. Considere fazer a mesma pergunta a um colega. 6. Funcionários que ajudam uns aos outros criam um clima de trabalho positivo e encorajador que beneficia a todos. Nesta semana, procure oportunidades para ajudar um colega de trabalho. 6 presentes. John gosta de seu trabalho. Ele é o gerente operacional de uma fábrica que produz equipamentos esportivos, chuteiras e caneleiras para futebol, luvas para boxe, capacetes e joelheiras para ciclistas, entre outros itens. Com o passar dos anos, ele saiu do posto de operador de máquinas para o de supervisor de turno, depois tornou-se chefe de departamento e, há 5 anos, é gerente de operações. John trabalha há bastante tempo para essa fábrica, uma empresa familiar, e é considerado um leal empregado. Tem um bom salário e, de maneira geral, gosta do que faz. Ele aprecia os brados de "é isso aí", e as batidas de mão aberta que troca com seu chefe quando a produção segue a contento. Mas o que realmente faz John sentir-se valorizado é o momento em que seu chefe compartilha com ele alguns dos ingressos para eventos esportivos que a empresa recebe. 2 ou 3 vezes por ano ele ganha ingressos para ver alguns dos times locais jogarem. Em especial, ele gosta de assistir aos jogos finais de campeonatos de futebol. Do ponto de vista dos donos da empresa, esses ingressos não são grande coisa, mas, para John, é significativo poder ir a um jogo com seu filho ou com alguns amigos. Uma vez que não é comum os proprietários distribuírem ingressos para pessoas que não sejam membros da família, o fato de eles o presentearem com as entradas para os jogos faz com que ele se sinta verdadeiramente apreciado. Obviamente, a principal linguagem da valorização pessoal de John consiste em presentes. O poder dos presentes. Dar o presente certo para uma pessoa que aprecia recompensas tangíveis pode significar uma poderosa mensagem de agradecimento, apreciação e encorajamento. Do mesmo modo, alguém que não aprecia ganhar mimos materiais é pouco impactado por ações desse tipo. O presente errado pode até mesmo gerar uma ofensa. O desafio de dar o presente certo para a pessoa certa é uma das principais razões pelas quais muitos empregadores não dão mais presentes de Natal, de tempo de trabalho ou de aniversário. Contudo, eliminar totalmente a oferta de presentes como expressão de apreciação faz com que muitos empregados não se sintam apreciados. Julie, que gerencia um consultório dentário, disse: "O elogio verbal é bom. Quanto ao tempo de qualidade, de fato não faço questão de passar um tempo com a maioria das pessoas do trabalho, com exceção de um casal de amigos próximos. Ver alguém vir ao meu encontro para me ajudar em minhas tarefas também não me faz sentir apreciada. Contudo, dar-me um vale para comer num bom restaurante ou oferecer-me ingressos para o teatro, isso é algo especial para mim." Quando apresentamos o conceito de mostrar apreciação pelos funcionários por meio de presentes, os olhos de muitas pessoas se iluminam e elas dizem: "Sim. Mostre-me o dinheiro." Mas não estamos falando de aumentos ou bônus. Certamente, a maioria das pessoas gostará de receber um aumento salarial ou um dinheiro extra, mas, em muitos ambientes de trabalho, essa não é uma opção realista. A compensação financeira normalmente está diretamente ligada à descrição de cargo e ao cumprimento de um nível de desempenho em relação ao qual se concordou anteriormente. Além disso, a maioria das organizações não pode se dar ao luxo de recompensar o desempenho de bons funcionários com bônus financeiros que crescem com o passar do tempo. Lembre-se, um aumento é incorporado ao salário a partir da data em que é concedido. Na economia de hoje, a maioria dos empregados não espera por um grande aumento, eles estão agradecidos pelo simples fato de ter um emprego. Contudo, ainda desejam sentir-se apreciados. Em ambientes de voluntariado, como o trabalho em organizações sem fins lucrativos, em uma igreja local ou servindo alimento a moradores de rua, o ato de dar presentes monetários aos voluntários normalmente não é adequado.
Não parece justo dar aos voluntários um cartão de agradecimento com uma nota de R$ 50 dentro dele quando se está servindo uma refeição de Natal para famílias de desabrigados. O foco dessa linguagem da valorização pessoal está basicamente em presentes não monetários. Presentes. O que para quem existem dois componentes fundamentais para que as recompensas materiais sejam verdadeiramente encorajadoras para aqueles que as recebem. Em primeiro lugar, você precisa basicamente dar presentes àquelas pessoas que os apreciam. Se receber presentes é a linguagem da valorização pessoal menos importante de um funcionário, então você terá melhor êxito se falar a linguagem da valorização pessoal daquela pessoa. Ainda que o presente seja extremamente importante para alguns indivíduos, ele fornece muito pouca afirmação para outros. A mensagem deste livro é que, se você quer que os empregados se sintam apreciados, deve falar a linguagem da valorização pessoal de cada um deles individualmente. Se essa linguagem se valer de presentes, então você desejará dar o tipo de presente que lhe seja significativo. Se você decidir comprar um presente de Natal para os membros de sua equipe, alguns deles valorizarão o regalo mais do que outros. Você poderá até mesmo descobrir que alguns vão passar aquele mimo para outra pessoa por se tratar de algo que não julga significativo. Na condição de quem dá o presente, você pode achar que seus esforços foram um desperdício de tempo e dinheiro. É muito melhor identificar os membros da equipe cuja linguagem principal ou secundária da valorização pessoal sejam presentes, então, encontrar o item certo para eles. O segundo componente importante para uma demonstração eficiente de apreciação por meio de presentes é este: você deve oferecer algo que a pessoa valorize. 2 ingressos para o balé não farão com que 2 rapazes se sintam animados e alegres. A ideia de se sentar numa arquibancada gelada em uma tarde de domingo diante de um jogo de futebol profissional vai literalmente fazer muitas mulheres tremerem só de pensar na situação. Contudo, se você conseguir doar os ingressos para o balé com uma pessoa que goste desse tipo de dança, então terá expressado apreciação de uma maneira pela qual ela vai se lembrar por muito tempo. O mesmo é verdadeiro em relação aos ingressos para o jogo de futebol. Se você é gerente, pode estar pensando, isso é muito difícil. Não tenho tempo para descobrir quem gosta do quê. Portanto, é mais fácil não dar presente algum. Entendemos a frustração, mas chegar a essa conclusão fará com que alguns funcionários se sintam profundamente desprezados. A importância de oferecer o presente certo para a pessoa certa é a razão pela qual criamos a lista de ações para o inventário de motivação através da valorização pessoal. Embora seja bom saber que a linguagem principal ou secundária de um indivíduo são presentes, isso ainda deixa a pessoa que oferece o agrado num dilema sobre qual item dar. Contudo, quando um supervisor sabe quais presentes seriam valorizados por um funcionário, ele tem a informação necessária para expressar-lhe apreciação. Descobrimos que os gerentes estão ansiosos para investir tempo, esforços e dinheiro a fim de conseguir um presente quando sabem que isso será significativo para um colaborador. A lista de ações elimina a necessidade de adivinhar o que deve ser ofertado. Mais do que uma caneca, aqueles que não entendem o verdadeiro espírito da doação de presentes costumam errar o alvo em suas tentativas de agradar as outras pessoas com regalos materiais. Eles não compreendem que não se trata apenas de receber um presente. Em vez disso, esse tipo de linguagem é eficiente quando o item ofertado mostra que aquele que presenteia gastou tempo e energia pensando no que comprar. Quem presenteia precisa antes responder a perguntas como: do que essa pessoa gosta? Quais são seus interesses? O que a faria sentir-se especial e apreciada? Do mesmo modo, presentes impensados, comprados apressadamente em resposta à tradição ou a um sentimento de obrigação, sem investimento pessoal verdadeiro ou reflexão, não apenas erram o alvo, como também comunicam uma mensagem negativa. O presente parece ser um ato superficial, não uma expressão verdadeira de apreciação. Tais agrados fazem pouco para melhorar os relacionamentos. Muitas empresas dão canecas, calendários, canetas com informações institucionais ou presentes similares aos seus clientes ou consumidores. Embora essa possa ser uma boa forma de publicidade, normalmente tais coisas não são vistas como presentes de apreciação.
Se você quer que um cliente se sinta apreciado, é muito melhor dar-lhe algo que você sabe de que ele gostaria. É necessário haver mais tempo e esforço para dar presentes significativos? Certamente que sim. Uma maneira de obter informações valiosas é fazer uma pesquisa com seus clientes ou consumidores, por meio de perguntas como: quais são seus cantores favoritos? Qual é a sua revista predileta? Que atividades de lazer você prefere? Para qual time você torce? Quais são seus restaurantes prediletos? A quais eventos você gosta de ir? Com essas informações, você terá uma probabilidade muito maior de dar um presente do qual seu cliente goste. Quando falamos sobre presentes como um meio de mostrar apreciação aos colegas de trabalho, é importante deixar claro que isso nem sempre significa uma coisa. De fato, o mais comum é que os presentes significativos se encaixem mais na categoria de experiências do que de coisas. Podemos citar como presentes desse tipo: ingressos para eventos esportivos, jogos de futebol, vôlei, basquete, vales para uso em restaurantes, ingressos para eventos culturais, teatro, exposições, concertos, pequenas férias ou retiros, um fim de semana numa pousada, vales para um spa, uma sessão de manicure ou um passeio a cavalo no clube de campo, cartões pré-pagos para compras, vale presente de loja de utilidades domésticas ou de artigos esportivos. Hoje em dia, esses são os tipos de presentes mais populares. Por favor, leia o texto A Arte de Dar um Presente Sem Ter de Comprar uma Coisa, no kit de ferramentas da Valorização Pessoal, no final deste livro. Um desafio enfrentado por alguns supervisores e gerentes é encontrar tempo para comprar cartões pré-pagos ou cupons para eventos. Felizmente, vários desses itens podem ser comprados pela internet. Mas, para aqueles que supervisionam ou trabalham em situações nas quais não é possível acessar facilmente a internet durante o dia, comprar presentes pode ser um esforço extraordinário e, portanto, não acontecer. Além disso, para ser bem franco, muitos supervisores e gerentes não têm tanto dinheiro extra para bancar pessoalmente cartões de presente que custem entre 30 e 60 reais. Certa vez, num ambiente fabril, trabalhamos com a liderança da empresa para resolver esse problema. A equipe gerencial admitiu que queria apoiar seus supervisores no uso de presentes para encorajar os trabalhadores da linha de produção. Desse modo, eles separaram um fundo especial, no início, apenas $500 como experiência, e orientaram o diretor de RH a trabalhar com os supervisores para descobrir que tipo de cartões pré-pagos ou ingressos os funcionários desejariam. Com essa informação, o diretor de RH comprou os presentes e os disponibilizou aos supervisores para que os utilizassem com seus funcionários. Contudo, foi pedido aos supervisores que enviassem, junto com o presente, uma nota escrita à mão, para assegurar que se tratava de algo personalizado e dar evidências de que tempo e esforço haviam sido gastos pelos gestores. Os supervisores gostaram do apoio prático e financeiro da empresa e os funcionários ficaram claramente animados por receber presentes de encorajamento que lhes eram significativos. Um AP-Art, folga como presente. Uma pergunta que sempre nos fazem: e quanto a ganhar uma folga? Onde isso se encaixa no modelo de motivação através da valorização pessoal? Essa pergunta tem maior probabilidade de ser feita por trabalhadores mais jovens, gerações X e Y, uma vez que esse grupo dá grande importância ao tempo livre. Ao discutir essa questão com os trabalhadores mais novos, e também com proprietários e gerentes, a folga parece se encaixar melhor na categoria de benefício a ser recebido. É um presente. Receber o privilégio de sair da empresa mais cedo ou de se ausentar por um período após a conclusão de um grande projeto pode ser um presente bastante eficiente. Maria, sem tempo para fazer compras. Maria adora ir às compras, contudo, é bastante atarefada. Ela tem 2 filhos na universidade e ocupa um cargo de grande responsabilidade como chefe do departamento de relações com os clientes numa empresa de serviços financeiros. Encontrar tempo para fazer compras é um desafio para ela. Quando Germaine, seu supervisor, descobriu que receber presentes era importante para Maria e que ela se sentia frustrada por não ter tempo para ir às compras, ele conseguiu dar-lhe um dia de folga, remunerada,
juntamente com um cartão de compras pré-pago no valor de R$ 200 para fazer compras no maior shopping center da cidade. Ela parecia uma criança gulosa que havia recebido livre acesso a uma sorveteria, sob a ordem como o que puder. Maria ficou exultante. Ela esperou ansiosamente e planejou o dia das compras, além de falar por semanas sobre essa experiência. Em sua mente, Germaine era o melhor supervisor com quem ela já havia trabalhado. Ela estava fortemente motivada a dar o seu melhor no trabalho. Esse é o poder de dar presentes àqueles que os apreciam. Quando você encontra o tipo certo de presente, a pessoa se sente encorajada e energizada para continuar a dar o seu melhor. E sobre presentes para colegas? Na maior parte deste capítulo conversamos sobre presentes dados pelos supervisores ou gerentes aos seus subordinados. Contudo, o ato de dar presentes a colegas de trabalho é igualmente valioso. Se você sabe que receber presente essa é a principal linguagem da valorização pessoal de um parceiro de equipe e opta por dar um presente do qual sabe que ele vai gostar, você está construindo uma amizade que, por sua vez, criará um ambiente de trabalho mais positivo. Às vezes, os colegas até fazem uma vaquinha para comprar um presente para um amigo quando sabem que se trata de algo que a pessoa vai valorizar bastante. Isso enfatiza a importância de os colegas compartilharem uns com os outros os resultados de seu inventário de motivação através da valorização pessoal e sua lista de ações. De posse dessa informação, a turma saberá exatamente o tipo de presente que é significativo para cada pessoa. Os colegas também saberão quem acha que receber presentes é menos importante em termos de apreciação. Cremos que essa valiosa e informe ação ajudará os funcionários a criarem um clima de apreciação genuíno e relevante. Levando para o lado pessoal 1. Em uma escala de 0 a 10, qual é a importância que você dá ao recebimento de presentes? 2. Se você deu nota 7 ou mais, de que tipo de presente você mais gosta? 3. Quais presentes você recebeu de colegas ou de seu supervisor no último ano? Como você se sentiu ao recebê-los? 4. Quais presentes você deu a colegas durante o último ano? Como reagiram as pessoas que os receberam? 5. Você tem um colega a quem aprecia de modo especial? Você o vê dando presentes a outras pessoas? Em caso afirmativo, talvez você queira perguntar: se eu quisesse lhe dar algo que expressasse minha consideração por você, que tipo de presente realmente apreciaria? Ou, então, preste atenção aos comentários que ele faz em conversas informais. Quando ele disser "gostaria de ter um desses", tome nota e siga a informação como parâmetro para a compra do presente. 7. Toque físico. Se você já preencheu o inventário de motivação através da valorização pessoal, então provavelmente observou que a linguagem da valorização pessoal número 5, toque físico, não está incluída ali. Existe uma razão para isso. Quando começamos a investigar a melhor maneira de aplicar as linguagens de amor aos relacionamentos no ambiente de trabalho, utilizamos todas as 5 linguagens, muito embora soubessem os que seria um desafio traduzir a linguagem do toque físico de maneira apropriada. Uma vez que já havíamos decidido iniciar o projeto de motivação através da valorização pessoal ao desenvolver uma ferramenta de avaliação, o primeiro passo foi gerar ações apropriadas que comunicassem apreciação através do toque no ambiente de trabalho. Então, traduzimos essas ações em itens de um questionário. De início, foi relativamente fácil criar itens relacionados ao toque que fossem culturalmente aceitáveis e que não apresentassem grande probabilidade de serem interpretados como impróprios. Contudo, à medida que progredimos, descobrimos que o número e a variedade dessas ações eram bastante limitados. Tentamos elaborar itens de questionário que levassem em conta as normas culturais, mas que também fossem significativos em ambientes de trabalho. Veja alguns dos itens incluídos. Sinto-me importante quando alguém me dá um firme aperto de mão como meio de comunicar você fez um bom trabalho. Sinto-me apreciado quando alguém bate a palma da mão na minha em reconhecimento a um trabalho que executei bem. Um simples tapinha nas costas, dado por um amigo que me apoia, me inspira a perseverar em meio a uma tarefa difícil. Sei que sou apreciado quando um colega de trabalho se coloca ao meu lado e coloca a mão no meu ombro enquanto me faz um elogio verbal.
Quando sofro uma tragédia pessoal, gosto de receber um abraço de um colega. Existem outras mostras de toque físico que são encaradas como expressões aceitáveis de apreciação. Contudo, a conveniência dessas ações depende da pessoa, do tipo de relacionamento no trabalho e da subcultura organizacional na qual elas acontecem. Algumas ações são boas para certos indivíduos, mas fariam outros sentirem-se desconfortáveis. Reconhecidas essas variáveis, o desafio é encontrar expressões apropriadas de toque físico em relacionamentos no ambiente de trabalho. Sabemos que o toque físico é uma parte normal da vida. Recentemente, por exemplo, Paul, estava almoçando com um amigo e discutíamos essa questão. Ele declarou: "Essa é difícil. Você não pode deixar o toque totalmente de fora." Acabei de sair do meu escritório e, quando vi que minha assistente havia acabado de concluir um projeto de longo prazo nesta manhã, espontaneamente levantei a mão para bater contra dela num gesto de comemoração. Ela bateu a mão na minha, nós rimos e segui em frente. Ao mesmo tempo, sabemos que o toque físico no ambiente de trabalho pode ser problemático. Quando fizemos um teste de campo com os questionários, gerentes, supervisores e trabalhadores repetidamente expressaram preocupação com esse aspecto. Os comentários dos supervisores incluíam coisas como: "Entendo o valor da linguagem do toque, mas os detalhes desse item me deixam nervoso. Posso entender a inclusão dos trechos relativos ao toque em alguns ambientes, mas penso que eles poderiam criar problemas para outras pessoas." Testes de campo adicionais revelaram que mais de uma pessoa disse que o toque físico era sua principal linguagem da valorização pessoal no ambiente de trabalho. Com bastante frequência, o toque foi citado como a linguagem menos significativa para os participantes. Portanto, parecia que, ao ser comparado às outras 4 linguagens da valorização pessoal, o toque físico era claramente menos importante para a maioria dos indivíduos em seus relacionamentos no ambiente de trabalho. Sendo assim, com base em nossos dados, concentramos os itens do inventário de motivação através da valorização pessoal e nossa consultoria nas empresas em apenas 4 linguagens da valorização pessoal. Existe espaço para o toque físico no ambiente de trabalho? Embora tenhamos recebido apoio unânime de todos os estabelecimentos e organizações nos quais utilizamos o modelo de motivação através da valorização pessoal, muitas pessoas nos perguntaram: existe espaço para o toque físico no ambiente de trabalho? Essa pergunta parece ser feita com mais frequência por aqueles que valorizam o toque físico em seus relacionamentos pessoais. Cremos que de fato existe um papel para o toque adequado em contextos profissionais. Gary, tenho formação acadêmica em antropologia cultural. Em todas as culturas existem toques próprios e impróprios entre pessoas de sexo oposto, assim como toques próprios e impróprios entre pessoas do mesmo sexo. Os toques físicos apropriados são um aspecto fundamental do comportamento humano. Na área de desenvolvimento infantil, diversos projetos de pesquisa chegaram à mesma conclusão: bebês que são segurados, abraçados e tocados com ternura desenvolvem uma vida emocional mais sadia do que aqueles que são deixados por longos períodos sem contato físico. O mesmo é verdadeiro em relação aos idosos. Visite um asilo e você descobrirá que os internos que recebem toques afirmativos têm um espírito mais positivo e geralmente estão fisicamente melhores do que aqueles que não são tocados. O toque físico terno e afirmativo é uma linguagem fundamental de amor e de apreciação. O que é verdadeiro para crianças e idosos também é verdadeiro para adultos no ambiente profissional. Toques afirmativos e não sexuais podem ser expressões significativas de apreciação aos colegas de trabalho. Uma funcionária jovem e solteira disse: "É engraçado que ninguém hesite em tocar um bebê ou fazer um carinho num cachorro estranho, mas às vezes fico aqui sentada, morrendo de vontade de que alguém me toque, mas ninguém o faz." Imagino que não confiemos a ponto de deixar que as pessoas saibam que gostamos de ser tocados, porque temos medo de que nos interpretem de maneira errada. Sendo assim, nos sentamos solitários, fisicamente isolados. Essa jovem não estava pedindo toques sexuais. Estava reconhecendo a necessidade emocional de ser tocada. O toque físico é uma maneira de reconhecer o valor da outra pessoa,
e pode ser profundamente encorajador. Os toques não são todos iguais. Os toques que fazem você se sentir valorizado talvez não façam com que outra pessoa se sinta assim. Devemos aprender com a pessoa que estamos tocando o que ela entende como toque que traz afirmação. Se você colocar a mão sobre o ombro de um colega de trabalho e o corpo dele enrijecer, perceberá que, para ele, seu toque não está comunicando apreciação. Quando alguém se afasta de você fisicamente, isso costuma indicar que existe um distanciamento emocional entre vocês dois. Em nossa sociedade, o aperto de mão é uma maneira de comunicar abertura e proximidade social. Quando, em raras ocasiões, um homem se recusa a apertar a mão de outro, isso comunica a mensagem de que as coisas não estão bem em seu relacionamento. Em contrapartida, quando você coloca a mão sobre o ombro de um colega ao mesmo tempo que verbaliza a afirmação, se ele disser "obrigado, gostei de ouvir isso", você saberá que tanto a afirmação verbal quanto o toque físico foram recebidos de maneira positiva. Da mesma forma, existem toques implícitos e explícitos. Toques implícitos são sutis, duram apenas um instante e costumam acontecer sem que se pense muito neles. Um tapa nas costas, um rápido aperto de mão e o bater a palma das mãos são exemplos de toques implícitos e expressões comuns em alguns ambientes de trabalho. Os toques explícitos normalmente exigem mais atenção e tempo. Um aperto de mão prolongado, ao mesmo tempo que se diz à pessoa "eu realmente gostei do que você fez, nunca me esquecerei do esforço que você dedicou para realizar esta tarefa", pode muito bem comunicar profundamente sua apreciação ao indivíduo que valoriza o toque físico. Uma funcionária que passa bastante tempo ao computador pode valorizar uma massagem no pescoço feita por uma colega do sexo feminino. Se você cresceu numa família de toque livre, e, portanto, o ato de tocar-lhe é natural, provavelmente levará essa característica junto consigo para o ambiente de trabalho. Será extremamente importante para você determinar se os toques que normalmente dá nos outros são recebidos como expressão de afirmação ou se estão irritando a outra pessoa. A maneira mais segura de descobrir é simplesmente perguntar. Você pode simplesmente dizer: "Cresci numa família na qual todo mundo se toca. Sei que nem todos gostam disso. Portanto, se meus tapinhas nas costas irritam você, por favor, me diga, pois valorizo nosso relacionamento." Quase instintivamente, num momento de crise, abraçamos uns aos outros porque o toque físico é um poderoso comunicador de amor e cuidado. Em tempos críticos, mais do que qualquer outra coisa, precisamos sentir que os outros se importam conosco. Nem sempre conseguimos transformar os fatos, mas podem sobreviver se nos sentirmos amados e apreciados. Até mesmo nessas situações, no ambiente de trabalho, é sempre melhor perguntar se a pessoa apreciaria um abraço, quer a pergunta seja de maneira verbal quer não, abrindo os braços como que fazendo um convite. Apressar-se e dar um abraço em alguém que não está esperando por isso ou que prefere ter mais espaço pessoal pode não ser visto como apoio por essa pessoa, ainda que você sinta a necessidade de dar-lhe um abraço. Toque físico e sexualidade. A recente atenção dada ao assédio sexual na cultura ocidental destacou o perigo de tocar alguém do sexo oposto de uma maneira que seja considerada sexualmente imprópria. Esse tipo de toque não apenas deixará de comunicar apreciação, como poderá também resultar em problemas muito mais graves. Pergunte a qualquer empresário, supervisor ou gerente de RH e você descobrirá que o assédio sexual no ambiente de trabalho é uma questão muito séria. A maioria das grandes organizações aborda esse problema em treinamentos que dão aos funcionários. Nos Estados Unidos, orientações criadas pela Equal Employment Opportunity Commission, Comissão para a Igualdade de Oferta de Emprego, indicam que o assédio sexual acontece em uma ou mais das condições a seguir. 1. Um funcionário se submete, de maneira explícita ou implícita, a avanços sexuais como uma condição necessária para obter ou manter um emprego. 2. O supervisor toma decisões relacionadas à equipe com base na submissão ou rejeição do funcionário aos seus avanços sexuais. 3. A conduta sexual se torna exagerada e interfere no desempenho do funcionário ou cria um ambiente de trabalho que é intimidado hostil ou ofensivo. Infelizmente, o assédio sexual não é raro. Num estudo realizado com mais de 20 mil funcionários do governo federal norte-americano,
42% das mulheres e 15% dos homens relataram que foram assediados sexualmente no trabalho pelo menos uma vez durante o período que compreende os 2 anos anteriores. Algumas empresas definem assédio sexual como toque deliberado. Esse tipo de orientação rígida tende a reprimir os toques físicos normais e apropriados no ambiente de trabalho. Um dos desafios relacionados ao assédio sexual é a questão da percepção. A visão quanto ao que seja adequado ou impróprio no ambiente de trabalho pode diferir grandemente de pessoa para pessoa. Essa é outra razão pela qual há quem se esquive de qualquer toque físico no ambiente de trabalho. Nossa cultura sexualizou enormemente o toque físico, passam-os a vê-lo em grau desproporcional. A maioria dos meios de comunicação cria e envia imagens que associam praticamente qualquer forma de toque à intenção sexual ou a uma resposta sexual. Isso é triste, pois pesquisadores de diversas áreas demonstraram repetidamente o valor positivo do toque apropriado. Toque físico e abuso. Outra triste realidade da cultura ocidental é o abuso físico. Em muitas empresas há indivíduos cheios de feridas e de mágoa que às vezes explodem em comportamento destrutivo. Vemos os exemplos mais dramáticos nos noticiários, mas muitas pessoas nunca aprenderam a controlar sua raiva. Elas costumam abusar fisicamente de membros da família e, às vezes, lançam sua revolta sobre os colegas de trabalho. O abuso físico pode ser definido como causar dano físico por meio de espancamento, golpes, chutes e outros atos físicos destrutivos provocados por raiva, não por brincadeira. A palavra-chave é raiva. Alguns indivíduos nunca aprenderam a lidar com a raiva de maneira construtiva. Quando estão irados com o comportamento de alguém, o fluxo de palavras cruéis é seguido pela violência física. Tapas, empurrões, ataques, sufocação, agarramento, solavancos e espancamento são comportamentos abusivos. Onde isso ocorre, podemos ter certeza de que tais toques não são afirmativos. Palavras positivas e as expressões de afeição física que se seguem a essas explosões de raiva sempre parecerão vazias. A psique humana não se recupera facilmente de tal abuso físico. Um pedido sincero e honesto de desculpas não é suficiente. A pessoa que comete o abuso deve buscar ajuda para romper esses padrões destrutivos e aprender como controlar positivamente a ira. A raiva explosiva não vai simplesmente desaparecer com o passar do tempo. Somos da opinião de que, quando o abuso físico é observado no ambiente de trabalho, a pessoa abusiva deve ser imediatamente suspensa de suas atividades. Qualquer forma de reintegração deve estar condicionada à obtenção, por parte do agressor, de ajuda psicológica adequada no descobrimento da fonte de sua raiva e em saber como lidar com ela de uma maneira mais construtiva. Permitir que uma pessoa violenta continue trabalhando é colocar em risco os demais funcionários. Você não está servindo a missão da empresa quando permite que um comportamento abusivo tenha prosseguimento sem ser coibido. Também é importante notar que indivíduos que foram vítimas de abuso em relacionamentos costumam ser sensíveis a qualquer tipo de contato físico. Embora a maior parte do abuso físico ocorra em relacionamentos pessoais e no lar, independentemente de onde tenha acontecido, as vítimas, de forma justificável, desenvolvem maior necessidade de proteção pessoal e desejo de mais espaço particular. É comum reagirem defensivamente a movimentos físicos bruscos realizados pelos outros. Muitas vezes, colegas ou supervisores não têm ideia de que seus companheiros de equipe experimentaram abuso físico, seja no passado, seja nos relacionamentos atuais. Desse modo, todos nós precisamos ser cautelosos no uso do toque físico adequado em nossos relacionamentos no ambiente de trabalho. Além das preocupações, os benefícios do toque físico a despeito dos desafios associados ao toque físico no ambiente de trabalho. Cremos que os benefícios em potencial do toque adequado sejam suficientemente significativos para que não se abandone totalmente essa linguagem da valorização pessoal. Como indicado anteriormente, o toque físico tem se mostrado essencial para o desenvolvimento sadio na infância. Quando usado de maneira adequada, o toque também mostrou afetar positivamente o aprendizado educacional e a cura emocional, além de criar um senso de aceitação.
O toque pode comunicar uma variedade de mensagens positivas nos relacionamentos, senso de confiança, conexão e cuidado. O contato físico é um meio de expressar entusiasmo e alegria. Comunicar apreciação por meio do toque físico pode gerar um impacto positivo no ambiente de trabalho quando tal comunicação é feita de maneira adequada. Apertar firmemente a mão em sinal de saudação ou congratulação, bater a palma das mãos em comemoração, ou dar leves tapas nas costas, tudo isso é usado frequentemente em relacionamentos no ambiente de trabalho. Pesquisadores de diversas culturas descobriram que um tapinha nas costas é algo quase universalmente aceito como um ato que comunica apreciação. É interessante perceber que faculdades de administração começaram recentemente a pesquisar o impacto do toque sobre o comportamento de indivíduos em interações no contexto profissional. 2. Esperamos que tal investigação continue, pois acreditamos que exista grande valor na mostra de apreciação por meio do toque físico. Talvez você queira fazer um pouco de pesquisa na vida real, por conta própria. Cremos que descobrirá que as observações da vida cotidiana apoiam o toque físico como uma linguagem frequentemente usada no ambiente de trabalho. Veja como as pessoas interagem quando possuem um relacionamento amistoso como equipe. Observe de que modo as pessoas reagem quando algo bom acontece a alguém no ambiente de trabalho. Preste atenção na quantidade de apertos de mão, toques com as mãos, tapas nas costas e outros gestos físicos. Esteja especialmente alerta em ambientes menos formais, como durante uma refeição, um encontro social depois do expediente ou um passeio da empresa. Você pode se surpreender diante da quantidade de incentivo que é expresso por meio do toque físico de modo cordial, apoiador e positivo. Portanto, embora não acreditemos que a comunicação de encorajamento e apreciação por meio do toque físico seja fundamental na maior parte dos relacionamentos ligados ao trabalho, também não acreditamos que a empresa deva ser um ambiente onde o toque seja visto como algo proibido. Atos de expressão física adequados são valorizados por muitos com quem interagimos diariamente e podem adicionar grandes doses de cordialidade aos relacionamentos no ambiente profissional. Como é possível saber quais colegas verão o toque físico como uma expressão de apreciação? Observe o comportamento dos seus parceiros. É comum eles darem tapinhas nas costas, bater as mãos ou abraçar outras pessoas. Se for, então você pode presumir com segurança que um toque afirmativo será uma atitude recebida como expressão de apreciação. De modo geral, essas pessoas que tocam livremente outras de maneira afirmativa são os mesmos indivíduos que receberiam bem os toques afirmativos vindos de outros. Em contrapartida, se você nunca vir um colega tocar os demais e se, como destacado anteriormente, o corpo dele enrijecer quando alguém o tocar, então saiba que o toque físico não será recebido como apreciação. Levando para o lado pessoal 1. Quais tipos de toque físico no ambiente de trabalho você considera afirmativos? 2. Quais tipos de toque você considera desconfortáveis? 3. Entre seus colegas, quem são os tocadores? Pessoas que se sentem apreciadas por meio do toque físico normalmente são aquelas que tocam os outros. De que maneira você pode retribuir a apreciação delas? 4. Analisando os dias de hoje e de ontem. Quais tipos de toque físico você deu em outras pessoas? Como elas reagiram? 5. Se tocar é fácil para você, quem você encontrou que pareceu se afastar do toque? Por que você acha que isso aconteceu? 6. Se você recebeu toques de colegas que o fizeram sentir-se desconfortável, considere a ideia de conversar sobre isso com quem o tocou. Essa é a maneira mais rápida de interromper os toques indesejados.